Vamos falar um pouquinho sobre a evolução das ameaças digitais, né? Começando lá no início da computação, né? Quando os computadores estavam sendo introduzidos à sociedade, era uma grande novidade, né? As pessoas, né? Hoje em dia, né? Em 2023, né? É muito comum. Quase toda pessoa tem um computador em casa. Aliás, hoje em dia todo mundo já anda com um computador nas mãos, né? O que chamamos de celular, né? Mas que na verdade é também um computador. No começo da computação, né, que é a era inicial, por assim dizer, né, as ameaças cibernéticas elas eram frequentemente causadas por indivíduos curiosos, entusiastas, né, da computação, né, que gostavam de explorar sistemas, né, por diversão ou por desafio pessoal, né. A motivação era às vezes, muitas vezes, não maliciosa, né, mas sim movida por uma busca, né, de conhecimento, né, de querer conhecer sistemas, conhecer este mundo, né, que estava acabando de começar, né, o mundo da computação, de programas de computadores e tudo mais, né. Esses indivíduos, né, esses geeks ou esses nerds, né, do começo, simplesmente tinham interesse em computação e a estudar sistemas, né? E assim eles acabaram que desenvolveram, né, ou conseguiram encontrar muitas brechas dentro desses sistemas, né? Mas não de maneira, né, que tinha alguma motivação além disso, né? Depois isso evoluiu para motivações financeiras, né? Ou seja, com o tempo a gente observa uma transição, né, de ataques motivados financeiramente. Ou seja, os hackers, né, que daqui do começo eram simplesmente nerds, né, que gostavam de computação, eles viam que poderiam, né, ganhar dinheiro com esta coisa, ganhar dinheiro invadindo sistemas, né, extraindo informações, né, ganhar dinheiro com o que gostavam de fazer, né. E aí eles exploravam vulnerabilidades dentro de sistemas, né, roubando dados pessoais e faziam extorsões. O objetivo então passou a ser lucrativo, né? Marcando uma mudança significativa na natureza das ameaças cibernéticas. Depois a gente passou para crime organizado, né? Ou seja, a evolução, né, de ataques financeiros, né, passou, né, para organizações cybercriminosas, ou seja, hackers, né, que se juntavam, né, que formam organizações cybercriminosas, né, com o intuito de fazer ou planejar um ataque, né, direcionado, né, a um sistema, uma empresa ou algo do tipo. Ou seja, são formas organizadas de ataque, né? Ataques coordenados, roubo de identidade em grande escala, né? Esquemas financeiros, né? Complexos, né? E aí, o ciberespaço, né? Ou a cibersegurança, né? Tornou-se uma atividade militar de estados, né? Um campo estratégico dentro, né? Do mundo militar atualmente. Não é comum, por exemplo, você escutar a notícia, né? Ah, hacker russo invade sistema americano, ou hacker americano invade sistema russo e assim por diante, né? Hacker chinês invade sistema americano, né? Ou seja, o hacking, né, ele foi se tornando esse tipo de estratégia militar, né, para os estados, né, que foram conseguindo, né, extrair informações confidenciais e sensíveis de outros países, né? E simplesmente faziam isso, né, utilizando e contratando hackers experientes, às vezes hackers que começaram aqui no começo, né, como esses geeks, esses nerds que gostavam de explorar essas vulnerabilidades em sistemas. Tem também um nível mais grave, né, que a gente enxerga hoje em dia, né, que é o cyberterrorismo, né, que é a gente observa, né, o surgimento de grupos ou indivíduos, né, que querem causar danos, né, significativos à infraestrutura críticas, né, sistemas de energia, serviços essenciais do governo, etc. Né, e a motivação deles é justamente, né, impactar diretamente a segurança nacional. De hackers ou grupos de pessoas que querem simplesmente atacar o governo, né, às vezes derrubar uma página do governo e tudo mais, isso a gente pode categorizar como cyberterrorismo, né? Ou seja, essa evolução das ameaças digitais, né, destaca a necessidade urgente, né, de medidas avançadas de segurança cibernética, né, e que não são teorias, mas são uma coisa que é uma necessidade, né, você se atentar, você prestar atenção para essas questões das ameaças cibernéticas, né, porque elas podem comprometer, né, as suas informações, a sua infraestrutura, caso você tenha uma empresa, né, e tudo mais. É uma prioridade global, né, que garante a segurança de dados, né, da sociedade como um todo. Vamos falar agora, pessoal, sobre os tipos comuns de ameaças cibernéticas, né, que acontecem na atualidade, né? Vamos simplesmente começar explicando o que seria um malware de computador. Bom, o termo malware, né, ele é uma combinação das palavras, né, malicious, né, malicioso e software, né, que seria em termos simples, né, uma atividade ilícita, um software ilícito, né, desenvolvido com a intenção de causar danos a um sistema, né, a roubar dados, né, comprometer a segurança de um dispositivo, né. E esses programas maliciosos, né, eles podem assumir diversas formas, né, como, por exemplo, vírus, phishing, né, ransomware e spyware, né. A gente vai estar discorrendo, explicando cada um deles, né.
que seria um vírus de computador, né? Um vírus de computador, ele é um tipo de malware, né? Ou seja, ele é um tipo de malware, um tipo de software malicioso, né? Que visa comprometer a integridade de um sistema, né? E ele vai se anexar a programas existentes e vai se replicar, né? Quando esses programas são, né, executados, né? Eles podem causar danos ao sistema, modificar ou destruir arquivos. Então, se algum dia você já baixou um programa na internet, né, que quando você executa, ele vai lá, modifica arquivos, modifica configurações do sistema, né, se replica, não deixa você desinstalar. Bom, então você instalou um vírus, né? Vamos falar um pouquinho sobre phishing, né? É o que é uma técnica, né, que os atacantes tentam enganar as vítimas, né? Geralmente por e-mail, fingindo ser uma entidade confiável, uma entidade, né, real, né, para obter informações confidenciais, né, como senha, né, ou dados financeiros, né? Ou seja, vai se passar por uma entidade real, né, por uma empresa real, te pedindo dados, te pedindo para você fornecer dados e tudo mais, né? Mas a verdade, né, são atacantes, né, cybercriminosos que só querem informações, extrair informações confidenciais para tentar algum tipo de ataque futuro, tá? Vamos falar sobre o ransomware, né, que é um dos tipos de vírus mais comuns na atualidade, né? Ele é um tipo de malware, né, que criptografa os arquivos de uma vítima, né, e vai exigir o pagamento de um resgate para obter a chave de descriptografia, né? E ele pode causar a perda irreparável de dados, né? Às vezes, quando uma empresa, né, é acometida por esse tipo de malware, né, ela não tem outra alternativa a não ser pagar o resgate, porque às vezes, né, fazer um backup de todos esses dados demora muito tempo, né? E acabaria que causaria uma interrupção dos negócios, como a gente disse anteriormente, né? Então seria muito mais fácil pagar esses atacantes, né, do que, né, arcar com uma política de backup. Vamos falar sobre engenharia social, que não é necessariamente um malware, né? Mas ele é uma forma de manipulação psicológica, né? Que vai induzir as pessoas a divulgar informações confidenciais ou a realizar ações específicas, né? Ou seja, os atacantes eles vão explorar a confiança ou a curiosidade das vítimas para ganhar acesso não autorizado ao sistema. E daí extrair informações, né? Que poderiam ser úteis para um ataque futuro, né? Vamos falar um pouquinho sobre spyware, né? Que é um tipo de malware, né? Um software malicioso que vai monitorar as atividades do usuário sem o seu consentimento, né? Sem o seu conhecimento, né? Então ele vai estar aí, né, em segundo plano, rodando no seu computador, né? Coletando informações pessoais. Às vezes ele pode coletar senhas, né? Histórico de navegações e dados sensíveis. Essas ameaças, elas representam diversas formas, né, de ataques cibernéticos, né? Que acontecem na atualidade, né? E exige sim um tipo de precaução, um tipo de atualização regular de sistemas e tudo mais, um tipo de conscientização das pessoas que manuseiam, né, dispositivos tecnológicos e que podem, né, pegar sim algum tipo de malware e infectar, né, uma infraestrutura de computadores. Aí a gente pensa num computador, né, que vai infectando o outro, né, e assim acomete todos os ativos de TI de uma empresa. Agora, para finalizar a nossa segunda aula, a gente vai simplesmente abordar, né, algumas práticas, algumas boas práticas, né, que envolvem a segurança cibernética, né, como, por exemplo, a atualização e patching, né, ou seja, quando um programa, né, tem lá a sua desenvolvedora que analisa, que desenvolve o código do programa, vai lá e lança uma nova atualização, né, adicionando, incrementando políticas de segurança ou corrigindo falhas de segurança, né. E é por isso que é importante, né, você atualizar, né, e instalar os patchings do programa sempre quando são disponíveis. Assim você pode, né, corrigir, né, uma falha de vulnerabilidade que poderia ser explorada por um atacante futuramente. Tem também o uso de senhas fortes, ou seja, a gente recomenda que você nunca use senhas muito simples, como 1, 2, 3 e seu nome, né? Porque esse tipo de senha, né, pode ser facilmente quebrada por alguns algoritmos de quebra de senha, né? Recomendado que você sempre utilize, né, caracteres especiais, né, letras maiúsculas e minúsculas, né, dentro das suas senhas, né? E tente fazer uma complexidade aqui dentro, né? E nunca, claro, repetir as senhas em todos os programas ou em todas as contas que você tem. Tem também a conscientização para equipes, né? Se você é um gestor de TI, um gestor de tecnologia, né, que tem um setor de TI numa empresa, né, é de suma importância, né, que você estabeleça conscientização, treinamento para suas equipes, né? Justamente abordando esses pontos anteriores, né, que a gente viu, né, de como manusear um computador, das ameaças e tudo mais, né? Tem também o monitoramento de rede, ou seja, se você é um administrador de rede, é crucial que você utilize de ferramentas, né, para analisar o tráfego dessa rede, né, para ver se está tudo com a normalidade. Quais são as práticas que não garantem a segurança da informação? Vamos começar por compartilhamento indevido de informações, ou seja, quando você compartilha informações que não deve, né, com outras pessoas, né, essas informações podem ser utilizadas para te atacar, né, para efetivar ataques direcionados
a você futuramente, né, com essas informações pessoais. Uso não autorizado de dispositivos externos, ou seja, quando você simplesmente, né, pega um pendrive, coloca no seu computador, né, sem nem saber a procedência desse pendrive, né, ou quando simplesmente você vai utilizando qualquer tipo de coisa, né, dentro do seu computador, um dispositivo externo, né, sem nem conhecer a procedência, conhecer o que tem lá dentro, isso é um grande perigo, né. Tem também o uso de redes Wi-Fi públicas inseguras, ou seja, quando você, né, vai acessar, né, uma rede Wi-Fi, né, de uma cafeteria, de um restaurante, tudo mais, né? E essas redes elas são inseguras porque elas são públicas, né? Ou seja, se você estiver fazendo qualquer tipo de tráfego aqui, né, é possível, né, identificar esse tráfego, né, uma pessoa que esteja interceptando, né, o que a gente chama de man in the middle, né, o homem no meio, né, que vai tentar interceptar todos esses dados, né, que estão trafegando aqui do seu computador para a internet, né? Ou seja, é muito aconselhável que você simplesmente utilize, né, as suas redes privadas, né, que só tem você conectado, de pessoas que você conhece ali dentro, né? Assim você impede muitas coisas, né, muitos tipos de ataques. Tem também o download de software não confiável, ou seja, quando você entra na internet e baixa qualquer tipo de programa, qualquer tipo de software, se você nem sabe da procedência daquilo. Isso é muito, né? É perigoso, porque você não sabe o que tem ali dentro daquele software. Às vezes tem algum código, uma assinatura maliciosa, né? Que quer comprometer o seu sistema. Às vezes é um vírus, né? E você baixa aquilo e instala no seu sistema, é muito perigoso. Pessoal, como a gente disse no começo da aula, né? Vamos tentar abordar aqui três, né, casos recentes de vírus, né? Que aconteceram na história recente, né? Como, por exemplo, o primeiro, o Stuxnet, que aconteceu em 2010, né? Que danificou, destruiu muitas centrífugas, né? Que retardou significativamente o programa nuclear iraniano. Tem também o WannaCry de 2017, né, que afetou várias organizações como o NHS do Reino Unido, causando interrupções operacionais, perda de dados e exigindo pagamentos em Bitcoin para descriptogar os arquivos, ou seja, uma forma de ransomware, tá? Tem também o Equifax de 2017. Dados pessoais de cerca de 147 milhões de pessoas foram comprometidos, incluindo nomes, número de segurança social, datas de nascimento e informações de cartão de crédito. O incidente teve várias repercussões legais e regulatórias para a Equifax. Ou seja, pessoal, isso aqui tudo na prática, né, é o que a gente, né, conversou desde o início. Ou seja, quando uma empresa não investe ou quando não olha, né, significativamente para a segurança cibernética, né, ela está exposta, né, a todo esse tipo de problema, né, de consequências aqui, né, como a gente vê o último caso da Equifax, né, que esse incidente teve sérias repercussões legais e regulatórias para a Equifax, né. Imagina só, você é uma empresa, né, e cerca de 147 milhões de dados pessoais de clientes seus são comprometidos e são expostos, vazados na internet, né? Você nem quer imaginar, né, quais seriam as repercussões, né, legais que teria para a sua empresa, né? Também a gente vê aqui o caso do WannaCry, né, o caso de ransomware, né, que é um tipo de vírus que criptografou os arquivos, né, da empresa, né, e pediu pagamentos em troca, né, dessa chave, né, de descriptografia, né? Também o caso Stuxnet 2010, né, que afetou significativamente o programa iraniano, ou seja, isso causou uma interrupção dos negócios, é uma coisa que a gente abordou lá no começo, né? Bom, pessoal, a segunda aula é isso, espero que todos tenham entendido o conteúdo aqui apresentado, né? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, né, não hesite em contatar a gente nas redes sociais, se você quiser, entre no nosso site www.tjsecurity.com.br e lá você vai ter mais um direcionamento mais personalizado, tá? Então é isso, até a próxima e tchau.